eu tenho muita falta, assim, de, tipo, acordar de manhã e pensar, vamos rápido, porque eu preciso ir pra faculdade, sabe? Essa sensação, assim, de eu preciso ir pra lá. Isso é uma coisa que eu adorava, eu amava fazer isso. Sinto falta de caminhar por lá, assim, do ambiente. Sinto falta de ver os meus colegas também, de ver as pessoas, assim, sabe? Ver os professores. Falta, assim, daquele contato visual, assim, sabe? De olhar nos olhos. A minha grande razão é a URGS, assim, no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa, assim, muito plural, né? Eu falo isso porque eu faço parte de vários outros mundos que vão além do mundo da universidade. Eu faço outras coisas. Mas a URGS e sempre, né, desde que eu entrei para a universidade, sempre acabou tomando muito do meu tempo, o que é maravilhoso, o que eu amo, né, porque eu sempre quis fazer medicina. Durante a fase do vestibular, apesar de eu ser uma pessoa muito privilegiada, e eu tenho noção disso, assim, graças aos meus pais e oportunidades, assim, que eles puderam me trazer, e que eu sei que não é todo mundo que consegue, eu pude estudar em cursinhos pré-vestibular e pude me preparar para ser aprovada em medicina. Mas apesar disso, assim, não foi fácil, sabe? Estar no cursinho, estudar e ficar lá. A gente tem um pensamento automático, assim, quando a gente é preto, sabe? De que a gente não merece as coisas. E isso não é uma coisa, assim, um exagero nem nada. Isso é um pensamento automático, uniconsciente, assim, sabe? De que a gente não merece algumas coisas e que a gente não pertence a alguns lugares. E eu acho que na minha cabeça, durante um bom tempo, a medicina foi uma dessas coisas. No fundo, eu sabia que eu queria medicina, mas eu não queria admitir para mim mesma por medo, sabe? Por medo e por sentimento de não pertencimento. Eu sou a primeira pessoa da minha família que faz medicina e que já fez medicina. As pessoas podem não perceber isso de maneira tão direta, mas ter pessoas na tua família que já fizeram aquilo que tu quer fazer faz uma diferença grande, porque tu já cria um pensamento automático de que tu é capaz, porque tu viu, porque tu conhece pessoas que conseguiram. E além de tudo isso, ainda tem toda a questão étnica, né? Tem toda a questão de ser uma mulher preta, e do quanto poucas mulheres pretas eu via dentro da faculdade, pouquíssimas. Tanto que até algumas colegas de colégio minhas, que se não fosse por eu ter estudado naquele colégio, também não teria esse exemplo, mas colegas de colégio minhas que são pretas e entraram em medicina, e eu pensava, não, elas conseguiram, sabe? Eu já conseguia ver um espelho ali naquela situação, assim. Mas imagina para quem não estudou nesse colégio, para quem não teve, não conheceu aquelas meninas, sabe? Então, esse é o significado da URGS para mim, assim, é uma confirmação de que eu posso ter grandes sonhos, querer grandes coisas, querer diferentes coisas, e eu posso realizar isso, transformar isso em verdade na minha vida. Eu sinto falta de 2 eventos, assim, que são muito especiais para mim. Eu sinto muita falta do Sopapo Poético. Ele é um encontro, a gente diz que é o encontro negro da poesia. É um encontro que acontece mensalmente no Centro de Referência do Negro aqui em Porto Alegre. Agora, com a pandemia, não está acontecendo mais. A gente tinha a oportunidade de encontrar várias outras pessoas pretas, várias da faculdade, várias não, da universidade, de uma maneira geral. Mas é um encontro onde a gente lê capítulos e poesias de pessoas pretas. Sempre tem um convidado especial que tem uma história, às vezes é um escritor de um livro, ou uma pessoa do rap, da música, e aquela pessoa é o tema do encontro, ele é o convidado especial do encontro, então ele compartilha experiências de vida que ele teve, coisas que ele já fez. Por várias vezes já foram senhoras e senhores aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da história do negro do Rio Grande do Sul. Então, e esse encontro, assim, ele tem uma peculiaridade porque ele une tanto pessoas mais velhas da comunidade negra daqui, quanto mais jovens. Então, ter essa oportunidade, assim, de ter contato com pessoas que talvez eu nem conheceria se eu não fosse nesses encontros, sabe? E, além desse encontro, a gente também tem o grupo de leitura da faculdade de medicina da URGS, né? Esses encontros, eles se consolidaram de uma maneira, assim, para mim, na minha vida e na vida de vários outros colegas, que a gente tem um espaço ali para falar sobre coisas que
que a gente não falaria, sabe? Falar sobre dores, sobre angústias que a gente vive por estar nessa universidade, por estar nesse curso especificamente, assim, e por ser jovem, e por ser preto, e por ser mulher, e por ser homem, e por ser gay, e por ser tantas coisas que nós somos, sabe? Dentro de um grupo tão plural, assim, e a gente conversar sobre isso, e aprender uns com os outros, aprender com as literaturas que a gente estuda, com os artigos que a gente lê, com os capítulos. Então, eu sinto muita falta, né, desses encontros presenciais, mas também o grupo de leitura foi um grande afago, sabe? Foi um grande abraço, assim, virtual pra gente, assim. Pra minha vida, foi transformador, assim, fazer parte. Primeiro, na minha vida, o carnaval, ele tem um significado muito grande. Por que eu digo isso, assim? Porque desde criança, eu cresci com a minha família, principalmente a minha mãe, amando o carnaval e fazendo parte dessa cultura. Antes de eu me perceber como gente, eu já ouvia samba, já ouvia sambas enredo, já conhecia escolas de samba, pedia fantasias na época do carnaval. A minha avó, ela é costureira e ela fazia fantasias para nós. Eu queria desfilar. A minha mãe, quando era nova, ela foi rainha também de escola de samba aqui em Porto Alegre. Ela foi rainha da da Vila do Iapeí. Eu sempre tive, assim, essa sensação, sabe? Eu via ela desfilando, eu via a minha família gostando e eu pensava, eu quero desfilar também. Quando eu crescer, eu quero ser rainha também. Depois que eu entrei pra faculdade, e, na verdade, esse sonho, né, de ser rainha de escola de samba e enfim, de ser rainha especificamente, porque é uma coisa que toda criança de carnaval pensa e imagina, assim. Eu acabei pensando assim, nossa, eu preciso voltar para isso, sabe? Eu preciso voltar para esse sonho, acessar isso de novo. E acabou que a Vila Mapa, de uma maneira sutil e por um acaso, assim, porque foi uma escola que eu conheci em 2019, acabou me levando para acessar isso de novo, entende? Porque eu conheci uma pessoa que faz parte da escola e a pessoa me falou sobre a escola e sobre a comunidade da Unidos de Vila Mapa, que é uma comunidade da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Então, ela me falou sobre toda a escola, sobre os projetos que eles têm e tal, e eu fiquei muito impressionada, muito encantada. Então eu fui atrás. Eles têm uma comunidade infantil forte e isso me deu, assim, um clique, sabe? Uma coisa, assim, de pensamento futuro, de tipo assim, cara, eu preciso fazer parte disso aqui, sabe? E daí eu comecei a frequentar e comecei a conhecer mais as pessoas, as crianças ali. E daí eles me convidaram no final do ano, quando chega próximo a fase, né, dos concursos de rainha do carnaval. Eles me convidaram para ser rainha da escola, porque eles já sabiam que eu desfilo e que eu faço parte, enfim. E daí eu aceitei. Eu aceitei com um pouco de medo, assim, do que ia acontecer, porque eu compartilho, assim, um pouco da minha vida nas redes sociais e tal. O pessoal sabe que eu faço medicina, mas isso do carnaval eu até não compartilhava tanto, assim. Porque eu ficava com um pouco de medo, assim, do que as pessoas iam pensar e de como seria. Então, depois de conversar, assim, com a minha família, a gente decidiu que eu ia participar e que era isso, sabe? Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Até hoje na faculdade, as pessoas falam, as pessoas sabem do carnaval e me associam, sabe? Me perguntam se sentem à vontade, pessoas da faculdade que nunca assistiram um desfile de carnaval, que são muitas pessoas, apesar de a gente ter um sambódromo aqui em Porto Alegre, a gente ter um carnaval de escola de sambas aqui em Porto Alegre, muita gente nunca viu um desfile de escola de samba. Isso foi muito especial pra mim, sabe? Muito especial mesmo, e eu não me arrependo nem um segundo. Esse é o significado da Vila Mapa que me deu, assim, esse retorno de sentimento. Parece que eu me vi me dizendo assim, cara, eu abandonei aquele sonho de criança, sabe? E por quê? Assim, porque eu tô vivendo um mundo um pouco diferente, um mundo que se afasta do carnaval, mas e por que se afasta, sabe? Então eu comecei a perceber isso e pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Então eu entrei de cabeça aí nesse concurso e fui eleita a primeira princesa do carnaval. Quanto ao carnaval e a escola de samba, né? Eu sinto muita falta mesmo. Eu acho que isso era, né, e ainda é
uma grande fuga para mim, assim, sabe? Uma grande fuga da rotina e do peso que é a faculdade de uma maneira geral. Ter os encontros com as pessoas da escola, ter os ensaios. Nossa, nos ensaios, meu Deus, eu entro lá, eu esqueço do resto do mundo, sabe? Então, não ter essa sensação é muito chato. Na verdade, eu fiquei muito angustiada com a sensação de pensar assim, quando será que isso vai poder acontecer de novo? Quando a gente não tinha ainda uma perspectiva de vacina, eu ficava pensando, meu Deus, mas e quando é que a gente vai conseguir aglomerar milhares de pessoas numa arquibancada de escola, né, de desfile de escola de samba de novo? E eu ficava pensando, mas será que isso não vai mais acontecer? E isso me trazia uma angústia real, assim. Eu treino, eu gosto de treinar, e, assim, as minhas playlists de treino, elas são permeadas por samba enredo. Tem gente que acha estranho, mas eu não sei, assim, eu acho que me ajuda, sabe? E daí, quando eu tô correndo e ouvindo, assim, o samba enredo, me dá uma sensação de conforto até, sabe? Me traz uma conexão de volta. Não teremos carnaval em Porto Alegre em 2021. Isso já foi dito, assim, pela União das Escolas de Samba, pela União das Escolas de Samba do Grupo Ouro e do Grupo Prata também. Pode ser que isso mude, né, até o final do ano, enfim, a gente não sabe como vai ser, mas até agora já foi dito, assim, e batido o martelo de que não haverá carnaval. É por um bem maior, né, a gente também não pode... A gente tá vivendo um momento que é muito difícil, um momento que não é brincadeira, então não teria como, assim, ter uma aglomeração tão grande de pessoas, assim. Tomara que no final do ano, sei lá, a perspectiva mude e a gente possa ter de novo encontros a respeito, né, do carnaval e possa pensar em fazer um desfile.